Bom dia, meu nome é Márcia e o tema do trabalho que eu vou apresentar a seguir fala sobre a geada. O que seria a geada? A geada ela é definida através de uma ocorrência de deposição de gelo sobre plantas e objetos que são expostos ao relento. E isso ocorre sempre em temperatura que atinge 0 graus Celsius na atmosfera e que tenha umidade. Essa formação de gelo na superfície de plantas e objetos pode levar à morte dos vegetais, no caso das plantas, devido à morte dos tecidos. Na agronomia, a gente entende por geada um fenômeno atmosférico que provoca a morte das plantas ou das suas demais partes, devido à baixa temperatura do ar. E ela acarreta o congelamento dos tecidos vegetais, o interior da planta, as folhas e as raízes, levando à morte da mesma. Existem alguns tipos de culturas agrícolas que são suscetíveis a essas baixas temperaturas. Não só culturas agrícolas, existem algumas espécies que têm essa suscetibilidade, mas isso varia de espécie para espécie. E no Brasil, a geada é um fenômeno que ela pode ocorrer na região de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Nós não temos essa ocorrência de geada na nossa região, aqui no Mato Grosso, mas nessas demais regiões citadas tem ocorrências. E esse fenômeno, ele pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais, devido às espécies de baixa suscetibilidade a temperaturas baixas. Existem alguns tipos de geada, como por exemplo a geada de advecção, que se trata de uma geada com longa duração e ventos bem fortes. Ela tem baixa umidade do ar e bastante nuvens no céu. E as temperaturas são sempre abaixo de 0 graus Celsius e ocorrem durante a noite. E são causadas pela massa de ar polar que muitas das vezes formam geadas negras. Nos próximos slides eu vou explicar melhor o que são as geadas negras, mas trata-se de uma ocorrência dentro da geada de advecção, de uma característica desse tipo de geada. E tem também a geada de radiação. Ela tem os ventos mais calmos e a presença de um mar seco, ao contrário da geada de advecção. Ela tem baixa nebulosidade e temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, que ocorre durante a noite também. Só que ela só ocorre porque o céu limpo faz com que a superfície da Terra perca muita energia para a atmosfera. Então, ela gera esse tipo de geada. Tem também a geada mista. A geada mista é quando ocorrem duas situações ao mesmo tempo, ou uma após a outra, mas que gere o mesmo tipo de geada, que ocasione o mesmo tipo de geada. E isso é uma geada mista. E agora, entrando no assunto citado no slide anterior, tem a geada branca e a geada negra. O que seriam esses tipos de geada? A geada branca é nada mais nada menos do que uma leve camada de gelo que fica sobreposto nas plantas, nos vegetais ou objetos expostos ao relento, né? E a geada, só que esse tipo de geada, ela não leva à morte dos vegetais, ela não causa, ela não é tão agressiva quanto a geada negra a ponto de levar à morte dos tecidos das plantas. Já a geada negra, não, a geada negra, a sua principal característica é a morte dos vegetais, devido ao congelamento da água, né, no interior da planta, das folhas e raízes, levando então à morte da mesma. Aqui na primeira foto é um exemplo de geada negra, como vocês podem ver, os vegetais estão mortos, né?
devido à ocorrência dela. E na segunda foto é um exemplo de geada branca, que é apenas um vegetal com uma leve camada de gelo sobre ela, que é identificada como geada branca. E qual seria a importância agronômica em relação às geadas? Como eu disse anteriormente, as geadas elas podem causar muitos danos à agricultura, prejuízo aos produtores, devido à morte dos tecidos vegetais, levando então à morte da planta. A geada negra ela é a principal causadora desses danos, desses prejuízos agronômicos. E devido a esses prejuízos, empresas, né, de estações meteorológicas em parceria com órgãos que trabalham nessa área, eles monitoram, eles fazem um monitoramento atmosférico, né, para alertar os agricultores quando há ou não a probabilidade de geada nas regiões aonde tem mais ocorrência. Existem várias espécies que são suscetíveis à geada, várias espécies, independentemente de família, e algumas dessas espécies, dentro dessa classificação, tem umas espécies de grama, como a São Carlos, por exemplo, que é uma grama indicada, né, para essas regiões frias, de baixas temperaturas, e que ela não necessita de muitos cuidados. Outra espécie é a Santo Agostinho, que também é bem resistente, não só ao frio, mas como às pragas e doenças. E ela também é de fácil manejo, ela não tem tantas exigências. Tem também a grama esmeralda, que é uma espécie que é mais utilizada aqui na região, mais aqui, né, no Brasil, nas regiões onde tem grandes ocorrências de geada. Oi, meu nome é Valquíria. Eu vou falar sobre as espécies de flores indicadas para regiões com geadas. Bom, a primeira espécie é o cravo. Ele desenvolve melhor no frio e possui um aroma apaixonante. Não gosta de ambientes muito úmidos. Então, o cravo, ele desenvolve em lugar frio, né? É uma planta perene, ele gosta de solo fértil, ele pode ser reproduzido por estacas e sementes, e ele tem é uma flor que tem vários significados. Então, ele pode suportar a geada. Outra espécie de flores indicada para a região com geadas é a gardênia. A gardênia jasminoides é uma ótima opção para quem procura por flores de inverno, possui uma beleza impressionante, assim como a fragrância. Então, ela também pode ser reproduzida por semente por estacas. Ela é uma flor branca, bem bonita, tem um cheiro muito agradável. E ela suporta a geada. Outra espécie de flor indicada para a região com geada é a orquídea. A orquídea ela pode ter várias cores, né? Ela geralmente dá em lugares frios, em lugares úmidos e lugares altos, né? No tronco das árvores, né? Ela é uma flor ornamental e nos meses mais frios do ano ela floresce com mais intensidade. Então ela tem várias espécies de orquídea e ela tem várias cores. Então ela é uma espécie que ela tolera a geada. Outra espécie de flores é o azevinho. Ele tem folha permanente e apresenta flores e frutos no inverno. Então, ele apresenta esses frutos vermelhos, né? E ele também é uma planta bem tolerante à geada. Outra espécie é o Cotoneaster, que é um arbusto resistente que não necessita de muitos cuidados.
Ele pode ser plantado no solo ou em vasos. Então, ele também resiste à geada. E o folhado, né, pode, pode alcançar até 3 metros de altura e prefere solos úmidos. Então, ele, quando ele está madurinho, ele, essa sementinha que dá nele aí, esse frutinho, é um frutinho, né? Dentro do frutinho da sementinha. Então, esse frutinho, ele fica azul ou preto. E ele é bem branquinho e cheiroso também. Outras, outras espécies, agora eu vou falar das espécies agrícolas de resistência muito alta para a região com geadas. Vou falar do trigo. O trigo é uma gramínea com ciclo anual, né? É consumido em forma de farinha ou ração animal. Então, o trigo ele suporta condições de geada. Essa gramínea ela é originária da África, do norte do Nilo, né? É a terceira, o terceiro cereal mais consumido no mundo, depois do arroz e do milho. Ele contém glúten, ele tem uma proteína encontrada, que é encontrada no trigo, né? É o glúten, tem o germe, que é rico em proteínas e lipídios. Então, ele é crescente, ele é mais produzido em terras férteis, ele gosta de terra fértil. Então, ele é bem tolerante à geada e ele é capaz de resistir ao congelamento das células por um processo chamado de aclimatação ao frio. Esse fenômeno ocasiona mudanças fisiológicas, bioquímicas e moleculares que tornam as plantas mais resistentes não somente na temperatura congelante, mas também à desidratação pelo congelamento. Então, a climatação, quer dizer, ocorre de acordo com a ação sequencial da temperatura de resfriamento, que é a temperatura do ar, ela pode ser maior que 0 grau, e, e de congelamento, né, que é menor que 0 grau. A diminuição do potencial hídrico dos tecidos em razão da diminuição do potencial osmótico pela acumulação de açúcar, né, nos vacúolos, e é esse aspecto mais importante. Esse processo está correlacionado ao aumento significativo do teor do ácido salicílico, que é o ABA, que é o resultado da modificação da síntese de proteína. Por isso que ele resiste à geada, né? Então, o trigo ele suporta temperaturas frias. E o importante dessas culturas que é resistente à geada é a época que ela é plantada. Então, na época que ela for plantada, ela não pode, na época das que for acontecer a geada, não pode ter o florescimento. Se tiver o florescimento na época da geada, aí acontece muito dano na cultura. Aí ela perde, né, a, a vigorosidade. E também o seu potencial de reprodução. Espécie agrícola também que é resistente à alta para a região com geadas é a aveia. É um cereal rico em proteínas, vitaminas, antioxidantes, minerais, lipídios, ácidos graxos, oleico e linoleico, e fibra solúvel. Beta-glucanos e beta-glucanos auxiliam na redução de colesterol plasmáticos e no colesterol da glicemia. Né? A glicemia está relacionada aí ao corpo humano, né? Então, a aveia também é um cereal muito consumido, né? Ele tem bastante proteína e, e ele também tolera
a geada, no caso. São realizados também testagens de diversos cultivares melhorados de diferentes entidades e tolerância ao frio. Então, a aveia branca, ela é a mais tolerante ao frio, à geada. Mesmo em condições muito frias, não ocorre morte da planta. Então, vai acontecer um frio grande lá e ela não vai morrer, tá? O plantio deve ser feito no tempo correto, no outono, né? Maior potencial de produção de forragem, podendo chegar a 40% mais produtivas se ela for plantada no outono, for manuseada corretamente. Outra espécie agrícola de resistência com alta para a região com geada é o feijão. O feijão é um nome comum para uma grande variedade de sementes de plantas de alguns gêneros da família Fabaceae. Esse feijão, ele é alto, né? Ele dá alto do chão, ele pode ser também é, cultivado como planta de cobertura, né, do solo, e ele também pode ser cultivado, além de planta de cobertura do solo, além de planta de cobertura de solo, ele também pode ser cultivado como essas plantas que a gente faz consórcio, né? Consórcio com soja, principalmente. Porque ele é uma planta que ele é alto, né? Ele é uma leguminosa e ele também é capaz de resistir a baixas temperaturas pelo seu melhoramento genético. E esse feijão, ele é o segundo feijão mais consumido no Brasil, né? Então, o Brasil é um país que ele planta muito feijão, né? Então, o feijão comum é o primeiro e esse feijão que é o segundo, né? A segunda variedade mais consumida no Brasil. Ele também pode ser cultivado em hortas, igual eu falei, em consórcio com o milho, né? Devido ao seu crescimento vigoroso e trepador. Então, ele sobe, né? É uma espécie muito alta. Essa espécie é resistente a secas e também ao excesso de umidade, que também do feijão comum. Ele pode ser usado como planta de cobertura, igual eu falei, como proteção de solo contra a erosão, por causa da fitomassa dele, que é grande. As sementes são geralmente grandes, média e pequenas. Aí esse tamanho da semente varia de acordo com o estado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o clima é mais frio, o tamanho já é um tamanho médio e as sementes são achatadas. Agora, na Paraíba, a semente já é maior, a semente já é grande, né? Então, 60% desse feijão é composto de carboidrato, 25% de proteína e 6% de fibras, né? Então, o lugar que mais produz é no Rio Grande do Sul, com 3 milhões de toneladas, e depois na Paraíba, não, na Paraíba é 23 milhões de toneladas, e no Rio Grande do Sul, 117 toneladas por ano. Então, é um feijão muito consumido. Ele também é plantado em Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo. E foi na terceira época, ele era altamente favorável, ou seja, quando o feijão quando foi cultivado, né, em grandes culturas no Brasil, então ele não parou mais, cresceu cada vez mais. Então ele é o segundo feijão mais cultivado e mais proteico
no Brasil. E a outra espécie de resistente à média nas regiões com geadas é a soja Glycine max, que também é conhecida como feijão soja e feijão chinês. É uma planta pertence à família Fabaceae, da família que compreende também as plantas com o feijão e a lentilha e a ervilha. Então, são similares, né? A soja, ela é similar, esse feijão e essa lentilha e a ervilha. Bom, então, essas são as principais espécies de resistência para o cultivo, né, nas regiões que têm geadas, nas regiões muito frias. E essas regiões com geada, ela acontece no inverno, né? Acontece também chuvas fortes, ventos, né? Então, tem vários tipos de geada. E a geada mais severa, que afeta mais as plantações, é a geada preta, né? Que é a geada mais forte. Ela faz a queimação, acontece a queima da planta, né? E, a, e a morte também. Então, é difícil uma cultura resistir à geada negra. Então, é isso. O próximo colega vai dar continuidade. Muito obrigada pela atenção. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula. A minha parte vai começar agora com a cultura da soja, o nome científico Glycine max. Também é conhecida como feijão soja ou feijão chinês. É uma planta com média resistência a geadas, porém muito importante na economia do Brasil, no geral, principalmente aqui no Mato Grosso, onde produz muita soja. Temos o milho também com resistência baixa a geadas, que também é um cereal muito importante, tanto na alimentação humana quanto animal. Na animal, principalmente nas rações, e na humana, tanto em bolos, tortas e bolachas. Temos a cultura do sorgo também, nome científico, Sorghum bicolor, que vem crescendo muito no Brasil ultimamente. É o quinto cereal mais produzido em todo o mundo. Temos também o arroz, com a resistência baixa à geada, e é uma cultura da família das gramíneas, que alimenta mais da metade da população humana do mundo. E é a terceira maior cultura cerealífera do mundo, ultrapassada apenas pelo trigo e pelo milho. Bem, agora eu vou comentar um pouquinho sobre os fatores que vão influenciar na geada, na ocorrência ou não dela. Primeiro temos a altitude e a latitude. A altitude é o quão alto é a minha região ao nível do mar. Então, quanto mais alto estiver na minha região, ou melhor, quanto mais alto for a minha região, maior a possibilidade de ocorrer geada, porque quanto mais alto eu estiver, menor vai ser a temperatura. Um exemplo é em Campos de Jordão, latitude de 22 graus e 44 minutos, altitude de 1.600 metros. Nessa cidade, todos os anos vai ocorrer a geada, porque é um lugar alto e com a temperatura mais amena. Já a latitude é o quão distante eu estou da linha do Equador. Então, o quanto mais distante eu estiver, maior a possibilidade de ocorrer fenômenos da geada. Quando eu estou ao nível do mar, esse fenômeno vai acontecer em latitudes maiores que 23 graus. Quando eu estou numa latitude de 23 a 27 graus, que é uma faixa um pouco maior para a ocorrência da geada, quando ocorre nessas regiões, vai identificar principalmente a cultura do café, da banana e dos cítricos. Um segundo fator que deve ser levado em consideração é topoclima e relevo, ou seja, a configuração do terreno onde eu estou. Se é um lugar mais alto, mais baixo, se é uma serra, uma chapada.
e geada frequentemente relacionada com esse fator. Elas são mais frequentes e intensas em locais onde há pouca circulação da massa de frio, ar, como nas baixadas. Por esse motivo, é muito importante para o produtor rural ele avaliar o local onde ele está. Se há ocorrência de geada, o que ele pode fazer para melhorar essa condição? Se ele vai usar uma cultivar mais resistente ou uma tecnologia que vai diminuir o efeito desse dano sobre a cultura, ou até mesmo em qual data ele vai semear e conseguir passar sem ter interferência da geada. Bem, quais técnicas de prevenção podem evitar danos causados pela geada? Primeira coisa, eu vou escolher o local de plantio. Se vai avaliar. Se a região tem um histórico de atingida por geada, você vai ter que planejar alguma coisa. Ou se vai plantar antes, ou vai usar uma tecnologia diferente para tentar sair desse problema. Pode usar também irrigação por aspersão, que basicamente é uma técnica onde à noite, quando houver o fenômeno, vai realizar uma irrigação por aspersão de 2 a 6 milímetros por hora, que vai ajudar a reduzir a temperatura e manter estabilizada por volta de 0 graus, o que vai impedir a formação da camada de gelo. Tá, seguindo, eu posso usar também as coberturas artificiais, como lonas ou sombrites sobre a minha cultura, que vai servir basicamente como cobertor, protegendo a planta do frio intenso e da formação de geada. Posso também fazer uma nebulização artificial, que é a medida preventiva de controle. Ela é feita de forma artificial por neblina ou fumaça sobre a cultura, visando diminuir o resfriamento e equilibrar a temperatura, para que ela não atinja níveis que danifiquem a planta. Aqui eu tenho uma imagem de uma cobertura de mudas de eucalipto com polipropileno, que não é um tecido, e um sombrite, aqui ao lado. E também algumas plantas cobertas com plástico, para proteger da geada e do frio intenso da região. Então, qual data vai ser semeadora? Baseado no histórico que o produtor já tem da área, ele vai ter que tentar achar uma forma de semear e fugir da fase da geada mais intensa na fase reprodutiva, para evitar um grande prejuízo para ele. Ele também deve plantar a janela ideal para a obtenção do crédito rural e também ter o seguro da lavoura. Uma coisa legal de fazer é os de cultivar resistentes à geada. Bem, aqui eu tenho a notícia da ocorrência de geada em 2020. Primeira geada em 2020 é registrada no Paraná. Previsão indica mais geada nos próximos dias. Essa notícia do dia 16/4 foi postada no portal Notícias Agrícolas. Aqui eu tenho a imagem da cultura com a geada sobre as folhas, cultura do feijão. E o produtor também postou um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Só um minutinho que eu vou achar o vídeo aqui. Aqui, vamos lá. Bom dia, amigos. Hoje estamos no dia 16 de abril de 2020, infelizmente registrando a primeira geada precoce do ano. Estamos com temperatura bastante baixa, infelizmente com formação de geada. A temperatura a nível de feijão se encontra a 0,4 grau negativo, temperaturas abaixo de zero, com formação de geada. Infelizmente, nós vamos ter algumas percas nas culturas. Vamos ver essa cultura do feijão. O feijão é uma planta que precisa das folhas para ele conseguir encher os grãos. Vamos pegar uma planta isolada aqui. Como que essa planta vai fazer para encher os grãos? Ó, a parte de cima dela vai ficar totalmente comprometida com a formação de geada. Vai sobrar
somente o bacheiro. Isso vai acarretar em percas nas culturas, principalmente em qualidade. Bem complicada a situação e, infelizmente, pegou outras culturas também, cultura do sorgo, do milho safrinha, do soja, veio bem antecipada esse frio. E a temperatura continua baixando, estamos com quase 1 grau negativo, bem frio pela época do ano. Fazer o quê? Agricultura é assim mesmo, é uma indústria a céu aberto. E cabe a nós, produtor, erguer a cabeça e vamos cultivar a próxima safra. Bem, aqui eu tenho mais uma notícia de geada. Na Serra de Santa Catarina, registrada geada e temperaturas abaixo de 5 graus no feriado de finados. Aqui eu tenho a notícia contando o que aconteceu em São Joaquim, um fenômeno na segunda-feira, dia 2, e foi acompanhado de temperaturas baixas a menos de 2 meses do verão. Eu tenho aqui a imagem da região, bem frio pelo visto. Tem também a imagem da geada nas plantas. E no Mato Grosso não há registro de geada, não ocorre geada no Mato Grosso. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas e estamos abertos às perguntas.